Ora, ora, se não é o próprio e completo copiador dos vídeos do JJ que tá de volta gravando vídeos. Bom, com o lançamento para esse ano do Homem-Aranha 4 do Tom Holland, eu comecei a me lembrar da época em que eu era fanático por esse herói. Os games sempre fizeram parte da minha vida. Eles me moldaram como pessoa. Tudo que eu sei de inglês até hoje vieram por causa dos videogames. Porém, não foram só os videogames que fizeram eu ser quem eu sou. Um dos maiores responsáveis por isso foi o próprio Homem-Aranha. E eu acho que todos que estão assistindo esse vídeo vão se identificar com muitas coisas que eu vou falar aqui sobre esse personagem. O Homem-Aranha sempre esteve presente na minha vida, praticamente desde que eu nasci. Quando meu pai me mostrou esse super-herói, minha vida mudou completamente. Eu fiquei encantado com o que eu via na televisão. E não demorou muito para eu me viciar nos jogos de PlayStation 2. Porém, hoje eu não quero falar sobre os jogos antigos dele, mas sobre o jogo que mais marcou a minha vida. E é claro que eu tô falando do famigerado Spider-Man PS4. Esse jogo não foi apenas mais um jogo do Homem-Aranha. Ele foi o jogo que o povo e os fãs desse herói sempre pediram. Se tu comparar ele com o último jogo que foi lançado, tu vai ver a diferença gritante, cara. A história que a Insomniac fez foi algo surreal e que surpreendeu a nós todos. Eles montaram a própria versão do herói, tiveram um Peter Parker diferente. Eles montaram a própria versão do herói. Tiveram um Peter Parker diferente dos filmes e desenhos anteriores. Eles criaram um universo próprio para si, respeitando a essência do personagem, mantendo uma conexão emocional tanto com nós, fãs antigos, quanto com os novos que estavam conhecendo ele agora. Antes de continuar de verdade o vídeo, eu só quero dizer como que foi a minha experiência com o Spider PS4 pela primeira vez. O ano era 2021 e estava muito perto do meu aniversário. Eu faço aniversário dia 6 de setembro. E uma semana antes, eu ganhei de presente um PS4. Porém, ele viria para minha cidade, ou seja, foi comprado pela internet. E nele, viria um jogo de brinde. Porém, eu entrei em contato com a loja e eu perguntei se eu poderia escolher o jogo. E eles falaram que sim, eu poderia escolher o jogo. E foi o Marvel Spider-Man que eu escolhi. Faziam 3 anos que eu esperava por esse momento para poder jogar esse jogo. E quando eu perguntei se tinha esse, eu nunca vou esquecer do que o vendedor me falou. Bah, cara, tu teve muita sorte, porque esse Spider que tu tá querendo é literalmente o último que a gente tem. Na real, a gente nem vai mais trabalhar com ele, porque não tá vendendo tanto. Eu lembro até hoje da foto que ele me mandou do PS4 lacrado e separado na caixinha junto com o jogo do Spider. E olha, foi uma sensação única. Mas agora chega de enrolação e vamos pro que interessa. Logo de cara, quando tu inicia o jogo, já percebe apenas pelo menu que tu vai viver uma aventura nova e única. Tu certamente vai se encantar com o carinho e cada mínimo detalhe que essa empresa fez com esse tão amado e querido personagem. Logo na cena inicial já aparece uma aranha na janela e nós percebemos como nos pequenos detalhes a Insomniac manteve o seu charme. Nós vemos diversas referências ao Tio Ben, ao Harry, nos porta-retratos. Inclusive, cara, tem até aquela revista Amazing Fantasy, em que o Homem-Aranha aparece pela primeira vez nos quadrinhos. E se não me engano, isso aqui também aconteceu no trailer vazado do Homem-Aranha 4 do Tom Holland, que vai lançar esse ano. Mas enfim, tem muitas referências apenas nessa introdução. Mas se eu ficar aqui só falando delas, o vídeo ficaria muito longo. Partindo mais pra frente, é claro que nós temos logo em seguida um web swing para mergulhar já de cabeça nesse mundo incrível. No jogo, nós não vemos o Peter criança ou adolescente sendo picado pela aranha radioativa. Não vemos a morte do Tio Ben nem nada do tipo. Nós já somos introduzidos a um Peter Parker adulto com experiência e ele já atua há 8 anos sendo o Homem-Aranha. Captain Watanabe. Did you take him down yet? No. Um ponto que eu preciso falar com toda certeza é sobre a dublagem. Claro,
que eu tô falando do Yuri Lowenthal. Esse cara simplesmente tem uma voz impecável que combina totalmente com o Peter Parker. Inclusive, o trabalho que ele fez com o Peter com o simbionte no segundo jogo foi espetacular. Olha esse trecho do segundo jogo, cara. Now you're in for it. Yes. There you are. No primeiro jogo não foi diferente, você escuta a voz dele e consegue sentir todos os sentimentos do personagem. No jogo nós vimos como Peter consegue equilibrar a sua vida tanto sendo um herói, quanto no seu trabalho no dia a dia. Mas essa parte do trabalho fica mais pra frente. Enquanto vamos avançando na gameplay, fica claro que o jogo como um todo tem uma identidade própria. Crimes acontecem naturalmente na cidade. Você tá lá de boa passeando, se balançando entre os prédios, quando do nada aparece um crime de roubo de carros. E é claro que eles fizeram de até um crime natural uma missão que te dá vontade de ser feita. That concludes our Spider-Man car tour of New York. Depois de prender Wilson Fisk, nós finalmente chegamos ao trabalho do Peter. E é aí que a coisa começa a ficar séria. Somos introduzidos ao vilão do jogo, que não é nada mais, nada menos que o Dr. Octavius. E só nessa cena do Peter chegando e vendo Otto, já entendemos o que ele possivelmente pode acabar passando mais pra frente. Uma parte que eu acho interessante são os puzzles da Octavius Industries. Elas deram um a mais para o jogo. Adicionaram uma mecânica para você pensar e desenvolver sistemas, mesmo que de um jeito genérico. E é claro que não podia faltar a parte do novo traje. Eu não tenho simplesmente nenhuma palavra para descrever essa cena quando eu a vi pela primeira vez. Excuse me, late for work. Coming through. Looking good, Spidey. Hello, New York. New suit, same old me. As partes de gameplay do Festa são outras em que a Insomniac não deixou nada despercebido. No início do jogo, nós salvamos a Glória de um assalto, e o Spider fala para ela ir até o Festa e se abrigar lá, e que tem as melhores panquecas da cidade. Cakes in the city, hands down. Mom used to make those. Haven't had any in a long time. I'll check it out. Thanks, Spider Guy. It's Spider-Man. E depois, quando vamos lá, como Peter, percebemos que ela realmente foi. I'm new here. Spider-Man turned me on to this place. Oh, right. I mean, great. How do you like it? They're good people. I might stick around for a little while. Well, if there's anything I can do to help, just say the word. A Tia May é incrível como personagem. Nós conseguimos ver claramente ela sendo a figura materna do Peter, ajudando-o quando mais precisa, preocupada com ele e com tudo que está passando. E após um tempo, descobrimos um novo personagem, Martin Lee, ou Senhor Negativo. Durante a gameplay e as cutscenes, conseguimos identificar a dualidade que esse personagem tem. Senhor Lee? Eu achei que tinha viajado. Encontrou o que procurava? Martin, você voltou. Eu pego. Obrigada. Vou ter que viajar de novo.
Só precisava de umas coisas do escritório. Acho que soube da prefeitura. Sim. Trágico. O Peter estava lá. Ele teve sorte. Num comício do Osborn? Não sabia que era fã. Bom, o importante é que vocês estão bem. Amém. Mas os terroristas estão à solta. Vai saber o que eles vão fazer. Acho que você e a May não precisam se preocupar. Desde que fiquem longe de lugares onde não devem estar. Bom, eu tenho que ir. Quando você volta? Quando eu terminar o meu trabalho. Ele de fato é uma boa pessoa, porém ele se deixa corromper pelos próprios demônios que o atormentam. E sim, isso foi uma piada. Peraí! O quê? E quando vimos que Martin Lee tem um certo envolvimento com a Tia May, isso nos deixa aterrorizado. Imagine a mente do Peter quando ele descobre do que o Lee é capaz. Ele poderia a qualquer momento fazer algo com a May. A gameplay da cena do guindaste é simplesmente espetacular. Cada cena, cada movimento, cada botão que você aperta te faz sentir como se você estivesse dentro do jogo do PS4. Pô, qual é? Não! Vai! Isso aconteceu mesmo? E simplesmente após isso, nós somos introduzidos ao queridíssimo Miles Morales. Ei, fãzinho! A Silver Sable é uma personagem muito contraditória. Eu não sou muito fã dela, mas há quem goste. Acho que ela só tá aqui para representar um pouco da ameaça junto com o prefeito da cidade. E falando nisso, nós também somos apresentados ao Norman Osborn. E eu digo falando nisso porque agora no jogo ele é o prefeito de Nova York. E isso foi uma decisão um tanto quanto arriscada da Insomniac. Eu realmente achei que ele como personagem seria ruim e não teria tanto destaque. Mas quando descobrimos que ele e o Otto já têm um passado juntos, e que o mesmo está buscando vingança contra o seu antigo parceiro, vimos que algo grandioso está por vir. A cena do atentado ao comitê do Norman é algo que foi trabalhado muito bem. E nela vemos uma das cenas mais chocantes e inesperadas do jogo. A morte do pai do Miles Morales. Abaixa! E por falar no passado dos dois parceiros... Pare com isso agora! Esse equipamento é muito delicado! Chega! Vou ligar para o prefeito diretamente. Peter Parker, me diga, como é que você está? Falando no diabo. Aqui nós vimos o outro lado do Octavius. Vimos que ele está realmente sedento por vingança. E dá para perceber que ele não quer apenas isso. Não só uma vingança. Ele quer mais. Ele quer mudar o mundo. Martin Lee está atrás das grades. Quando eu prometo algo à cidade, eu cumpro. O povo de Nova York logo vai tomar
tomar uma decisão que pode mudar o curso da cidade para sempre. Quando vocês forem votar, lembrem-se do que eu fiz. Nós estamos mais seguros agora do que nunca. Mentiroso! Você não tem nem ideia do que eu planejei pra você. Descobrimos coisas também sobre a verdadeira face do Norman Osborn. Vimos tudo o que ele está passando. A morte de sua esposa, Emily Osborn, a doença que Harry tem, e principalmente vemos tudo do que ele é capaz de fazer para conseguir o que ele quer. Algo realmente interessante foram as gameplays com a MJ. E é claro, eu sei que ela não faz nada demais no jogo. Não temos muita ação. É só a partir do segundo jogo que realmente ela é útil na gameplay. No primeiro jogo, são mais as missões furtivas mesmo. Mas o fato de nós termos outra opção de jogabilidade já era algo novo para 2018. Então ter a MJ como uma detetive foi algo interessante na época, ao menos no meu ponto de vista. A luta contra o Senhor Negativo é uma das melhores do jogo. É uma boss fight épica com tensão e tudo que tem direito. É algo literalmente de outro mundo que tivemos aqui, inclusive a referência ao Homem-Aranha 2. Sem freios? Sem problemas. Deu super certo da última vez. Yuri, a 42 com a primeira ainda tá em obras. Sim, a rua vai ficar fechada por mais um mês. Por quê? Próxima estação, cadeia. E agora nós chegamos em uma das minhas partes favoritas do jogo. A parte em que chegamos à balsa. Você não pode me deter, mas estou lisonjeado por continuar tentando. Se você me disser pra quem tá trabalhando, eu pego leve com você. Nós vamos até lá e simplesmente todos os vilões que estavam presos foram soltos. Nós acabamos descobrindo quem são um por um, sendo introduzindo aos poucos, até que conhecemos os famigerados. Curtiu meu traje novo? Deslumbrante. De onde veio? É um clube exclusivo. Que são chamados de Sexteto Sinistro. O Peter toma uma surra, ele é destruído e quase morto. Até... Doutor Octavius. Primeiro e último aviso. Não nos atrapalhe. Cada um tinha uma missão. Sua dívida será quitada quando acabarmos. Vão! E mesmo depois de tudo isso que aconteceu,
Mesmo depois do Peter ter ido parar no pronto-socorro, ele simplesmente lança uma dessa. Tal. Disseram que você sumiu. Preciso voltar ao trabalho. Os médicos disseram que você ainda tem 14 ossos quebrados. Então eu ainda tenho 192 não quebrados. Após todas essas tragédias, o Homem-Aranha caça um por um, vilão por vilão, derrotando cada um e mandando-os de volta para trás das grades. Scorpion e Rhino, A união forçada deve ajudar vocês a se comportarem. Vulture e o Electro, Eu errado? Enfraqueceu ele. Hora do plano B. e é claro, o Senhor Negativo. Osborn, tem que pagar. Eu sei. Mas assim é errado, Martin. Porém, ainda falta uma pessoa. Inútil. Otto? Essa sua expressão. Você nem imagina como é satisfatória. Pronto pro ato final? Na fase final do jogo, construímos um novo uniforme, na qual é chamado de Antioch. E cara, o uniforme por si só já é badass. E simplesmente incrível, ainda mais com esse nome foda. Vemos lentes triangulares lembrando muitas do Sam Raimi, por sinal. E após isso nós vamos para a maior boss fight do jogo, e é contra o Dr. Octavius. Me dá o antissoro. Otto, você sempre trabalhou para ajudar os outros. Por favor. Está enfrentando o homem errado. Mas se é o que quer. Imagine o sofrimento que o Peter estava passando nesse momento. A cidade estava um caos. A Tia May estava no hospital. Estavam todos contando com ele. Porém, o maior inimigo que ele teria que enfrentar
era o seu próprio mentor. Era a maior pessoa em que ele se inspirava e o motivava a continuar lutando. Mas que decepção, Parker. Você sabia? Eu tentei te avisar, Peter, mas você não me ouviu. Você sabia? Não vou te deixar vencer. E depois de muitas lutas, muitos golpes, combos, diálogos inacreditáveis... Um antídoto. Peter, eu te via como um filho. Devia saber que se voltaria contra mim, como todo o resto. Contra? Eu te dou a trava. Sua mente, sua consciência, querendo ajudar os outros. Você não desistia nunca. Porque homens como nós têm um dever, uma responsabilidade. Usar nosso talento a serviço dos outros. Mesmo que ninguém reconheça, devemos fazer o melhor para quem é inferior, eles entendendo ou não. Não, você tá errado. Você era tudo que eu queria ser. E você jogou fora. Sim, é claro. Você tem razão, Peter. Agora eu entendo. A interface neural afetou a minha mente. Mas eu conserto. Vamos consertar juntos. Se você me ajudar. Vou fazer o possível. Garantir que você receba ajuda. Não! Se eles me prenderem, vão pegar meus braços! Nesse corpo inútil! Por favor, Peter. Não era eu. Você disse que nunca me abandonaria. Você prometeu. Lembra? E é claro, você pode ficar tranquilo, sabendo que eu vou guardar seu segredo. Faz o que achar melhor, doutor. Só podemos fazer isso. Peter. Mesmo que machuque muito. Peter, onde você vai? Peter. Após isso tudo, Peter leva o GR-27, o antídoto do bafo do diabo, ao hospital onde a Tia May está. E é aqui em que vemos a maior e melhor cena do jogo, em que nós vemos o que de fato é ser um herói. E se usar pra curar alguém agora? Não terá o bastante pra curar os outros. Vou te dar uns minutos. A senhora vai ficar bem. Eu tenho a cura bem aqui. Tire essa máscara. Eu quero ver o meu sobrinho.
Sabia? Já faz um tempo. Eu não queria te preocupar. Preocupou. E eu estou tão orgulhosa. O Ben também estaria. Você salvou tanta gente. Eu não sei o que fazer. Você sabe sim. Após isso, nós temos o funeral da Tia May. E claro, depois temos aquela cena incrível do Peter e da MJ no final do jogo. Ah, o meu AP novo só fica pronto em uma semana, então eu vou me hospedar na casa do Miles até lá. Ah. Sabe, você sempre pode ficar lá em casa. Só se você quiser. Não, quer dizer, sim, tipo... Não, eu não quero. Ou seja, eu quero, mas... Só se você quiser. Eu nunca deixei de querer. Nem eu. E é claro, não podia faltarem os créditos, dando aquele gancho incrível pro jogo do Miles Morales, que no final das contas só foi mais uma DLC, eu fico cara. muito nervoso. Então, onde a gente põe isso? Aqui tá bom. Certo. Aí, Pete. Eu tenho que falar com você sobre uma coisa que eu não posso falar com a minha mãe. O que foi? Bom, tem umas coisas estranhas rolando. Fisicamente. Bom, sabe, na sua idade o seu corpo começa a mudar, então você deve ter reparado que algumas áreas, por exemplo... Não é isso. Eu acho que é melhor eu te mostrar logo. Não. É bizarro, né? Nem tanto. Então, rapaziada, eu não quis fazer um vídeo tão longo. Eu não sei como é que ficou a duração desse vídeo, porque eu ainda não editei, é claro. Mas se eu quisesse colocar realmente tudo, cada parte do jogo, esse vídeo ia ter no mínimo umas 3 horas. Mas e aí? O que tu acha desse jogo? Me dá a tua opinião, porque esse é o jogo da minha vida, cara. O tanto que eu esperei pra poder jogar, e eu imaginei até que eu nunca poderia jogar. Mas vocês viram como é que foi. Então é isso, cara. Deixa aí nos comentários o que tu achou sobre o vídeo, se tu gostou, se tu não gostou. Se tu não gostou, comenta o porquê. E é isso, rapaziada. Aqui foi o Kira. E até a próxima.